Olá, muito boa tarde para você que acompanha o Gauchão.com, também o Sala 203. Estamos aqui no nosso estúdio recebendo uma colega de profissão, Débora Pacassa, que também daqui uns dias vai estar estreando o seu podcast, né? Seja bem-vindo, boa tarde, Débora. Vamos falar um pouquinho da tua história e também dos teus projetos para o futuro? Boa tarde, Thales. Muito obrigada pelo convite. Pois é, estamos honrados de estar aqui e venho trazendo a novidade de lançar um podcast sobre saúde e voltado não só para médicos, mas para outros profissionais, que quando a gente pensa em saúde, geralmente é um pensamento mais limitado. No primeiro momento, a gente pensa no setor da medicina, mas temos psicólogos, educadores físicos, psicólogos no sentido de como ultrapassar a timidez. E por mais que eu esteja gravando sempre outras pessoas, quando eu chego de frente para uma câmera, a gente acaba ficando nervoso, né? Para mim é um pouquinho difícil estar aqui sentada no outro lado, porque eu fico sempre atrás dos bastidores. Normalmente eu também gosto. Agora a gente está se acostumando também na frente da câmera, mas eu gosto de ficar mais atrás da câmera, né? Do lado dela. Mas às vezes, principalmente no começo, a gente fica bastante nervoso, né? Porque a gente tem aquele compromisso, né? Que a gente está sempre indicando o que tem que falar, como se portar, como tem que estar na frente da câmera e quando a gente está, será que a gente está fazendo certo? Exatamente. É a maior dificuldade. A gente tem gravado vários profissionais, não só da saúde, apesar de que nosso carro-chefe tem sido os profissionais da área da médica, principalmente, blocos cirúrgicos, mas todos, no primeiro momento, principalmente os recém-formados, têm muitas vezes bons resultados para entregar para a sociedade, mas não conseguem explicar, não conseguem se manifestar, principalmente nas redes sociais. Até mesmo quando precisa se gravar de maneira pessoal, assim, com o celular, tem muita dificuldade de aparecer. É que tem bastante pessoas que têm um domínio do assunto muito bom, grande domínio, mas eles não sabem expor o assunto, explicar o assunto, dissertar sobre ele, mas sabem trabalhar, sabem fazer. Com certeza. Então, isso também é uma questão de cada um, né? Sim. Então, às vezes, para tu levar a mensagem não é fácil. Mas hoje, com as redes sociais, também há possibilidades, há recursos também, mesmo para quem é tímido, né? Sim, com certeza. Há treinamentos que podem ser feitos, mas aí, para isso, a gente está falando de um tratamento terapêutico que é aconselhável para qualquer pessoa tratar a timidez, e retórica, oratória, são cursos interessantes de serem feitos, mas nem todo mundo tem acesso. Então, acredito que a maioria acabe aprendendo a fazer só fazendo. Tu perde um pouco o medo, às vezes até o receio por uma câmera, por um microfone, pegando e fazendo. Exatamente. E às vezes tu pega profissionais, que nem no teu caso, pega médicos, que o trabalho dele é totalmente diferente, ou dela, enfim, se for médico ou médica, né? É totalmente diferente do que o nosso, né? Que a gente é levar a informação. E o médico, ele é acostumado a conversar com uma ou duas pessoas, e quando ele senta na frente de uma câmera, às vezes ele também tem o receio. Outros não, outros vão melhor que a gente, né? Sim. Quando a gente fala de saúde, principalmente dos médicos, havia, há não tanto tempo atrás, um impedimento do conselho médico de mostrar antes e depois. Então, além deles terem receio da câmera e terem alguns aspectos introspectivos, havia esse receio de não falar da maneira errada, por medo de ser barrado ou por medo de ser apontado pelo conselho médico, né? Aí, agora, atualmente, foi liberado e fica um pouquinho mais fácil de trabalhar a imagem, digamos, porque, querendo ou não, todo médico trabalha imagem, independente da área de atuação. Aí a gente pode falar, ok, na rede social a gente trabalha o belo, né? Estética padronizada, no geral. Mas o médico, quando ele faz um preenchimento, coloca botox, ele também está questionando a identidade das pessoas. Então, esse assunto sempre se torna bastante delicado. E acredito que é por isso que tenho mais receio ainda. E tem um certo preconceito por alguns médicos ainda, né? E não expor, aqueles, eu não vou expor o meu cliente,
Aí vê se não, tu está mostrando o teu trabalho. Eu acho que é interessante, até o Conselho de Medicina não é muito tempo que liberou, né? Uhum. Mas a publicação de imagens, a exibição de, às vezes tem médicos que mostram, né? O procedimento, eu peguei o cara, quando a pessoa chegou, estava dessa maneira e agora ficou dessa maneira. E eu acho que é importante todos os médicos, né, fazerem o seu antes, depois, principalmente na área da estética. Até Exato. porque tu tem muitos resultados que hoje tu não tem outra forma de conhecer, quem não é da área, né? Tem, por exemplo, eu conheço um médico lá de Curitiba, ele trabalha com nervos periféricos, até o Instagram dele é nervos periféricos. Ele trabalha muito, ele mostra o que ele faz, como ele faz, e que ele pode fazer e o que não pode, quais são as cirurgias. Ele é um cirurgião, ele indica as cirurgias corretas, de forma correta a ser aplicada. E nós conhecemos ele há um tempo atrás e minha esposa tinha um problema e nós conseguimos conhecer ele através da rede social, fomos até ele, fez a cirurgia com um êxito excelente, sabe? Então, se não fosse as redes sociais, se não fosse o médico mostrar isso, talvez a gente teria tomado uma outra decisão e teria tido algum problema até físico, tá? Então, isso é bem interessante, conhecer os médicos, não conhecer todas as áreas. E hoje a rede social está aí para isso, né, Débora? Exatamente. A gente tem, às vezes, uma falsa ideia de que a medicina ela é não vendável. Mas a gente nem está falando sobre venda, a gente está falando, nesse caso, sobre levar a informação a quem precisa. Nesse caso, é um paciente que está lá em casa, na sua casa, com algum problema, e, por acaso, está pesquisando. Hoje, a gente, no Brasil, principalmente, tem uma grande retenção nas redes sociais, principalmente no Instagram, e ele encontra uma solução ali. E aí é a medicina preventiva. Porque a partir daquela informação ele procura um médico e talvez consiga sanar alguma dor. E essa é a intenção. Então, o médico também, por mais que ele tenha um perfil mais conservador, de não querer mostrar um antes e depois, ele pode tentar levar a informação ao paciente que, de repente, está realmente numa situação de calamidade lá em Brasília, por exemplo. A gente já atendeu um rinoplasta próximo a nós, aqui de Serafina, que conseguiu trazer uma paciente de Brasília para fazer uma rinoplastia. E, num primeiro momento, quando eu falava em rinoplastia ou qualquer procedimento estético, no sentido de preenchimento, enfim, fios, eu não sei exatamente os termos técnicos até hoje, eu tinha bastante preconceito. Mas eu percebi que a gente trabalha com autoestima, a identidade das pessoas, o autorretrato. Quando uma mulher se olha no espelho, ela se identifica enquanto ser humano no mundo, e a gente consegue mudar isso, de repente, uma doença de pele seja transtornante para alguém que esteja sofrendo. É bem importante. E uma rinoplastia também, por mais que a gente queira arrumar somente o nariz, às vezes a pessoa não está respirando. É muito mais do que estético, é funcional. A gente traz qualidade de vida. Então, por isso que eu gosto muito da área da saúde. Porque a gente lida, querendo ou não, sempre com algo que é psíquico. É a identidade das pessoas, né? Quanto elas se reconhecem no mundo. E também, né, nós falando, né, da área de medicina também, hoje, se os médicos apresentarem seus trabalhos, apresentarem quem eles são, né, principalmente usando as redes sociais, usando um canal, criando um próprio canal, cada médico pode criar o seu canal e colocar o que, às vezes, um paciente tem um desconforto e por isso é indicado a fazer tal procedimento. Quantas pessoas, às vezes, estão em casa com o mesmo problema e não sabem, não têm a oportunidade de buscar um profissional que, às vezes, está do lado da gente, está aqui próximo, que possa estar fazendo um procedimento e solucionando o problema daquele paciente. Então, é interessante os médicos, não só médicos, mas, enfim, todos os profissionais da área da saúde começarem a expor mais nas redes sociais, enfim, criando seus canais, expor mais os seus tratamentos, o que faz. Porque às vezes tu está em casa procurando na rede social, ou às vezes até
aquele momento que as pessoas hoje têm, se sentam no sofá e dão uma olhadinha na rede social e acabam encontrando um procedimento que eles possam procurar, possam precisar. Isso é muito interessante, porque é um papel que hoje poucos fazem. Claro. E os que fazem têm um bom resultado, né? Sim, exatamente por isso. Porque há um tempo atrás nem existia a possibilidade de postar um stories, né? O Instagram existia, mas o stories não era algo que era relevante. Ou, enfim, o Reels também não. É muito recente. Então, ainda é um pinguinho num oceano azul. Os primeiros que começarem a aderir serão os mais avantajados, digamos assim. E tu pega hoje aqui na nossa região que temos de profissionais bons, né? Profissionais que fazem, atuam em diversas áreas, né? Desde a questão de plástica, estética, né? Como também de profissionais que atuam em áreas mais conservadoras, mas com profissionais muito bons, renomados, bem preparados, e às vezes a gente não conhece, a gente não sabe que está aqui do nosso lado, está numa cidade vizinha, e às vezes porque falta de divulgação. E essa divulgação, às vezes, é contratar um profissional para cuidar dessa área, e é um trabalho que hoje está no vídeo, né? Sim. E tu sabes fazer muito bem, por sinal. Muito obrigada. A gente sempre tenta ir melhorando ao longo do tempo. Mas é uma responsabilidade muito grande informar. Tu sabes porque tinha um jornal, né? Tínhamos um jornal, a gente sabe o quanto é difícil e também quanto as pessoas consomem. Difícil produzir, criar conteúdo e criar algo atrativo toda semana, né? Que seja relevante, exato. E que as pessoas venham a consumir. Isso é bem difícil. E não é qualquer um para criar. Todo mundo acha que para criar é só ir lá e fazer. Mas não é bem assim. Sim, tem todo um roteiro, uma produção a se pensar antes. Até mesmo na edição, a gente tem que fazer os recortes da maneira que fique mais adequado possível. E quando a gente fala em saúde, a gente está falando também de nutricionistas, educadores físicos. A gente tende a falar mais sobre médicos, né? Mas, mais uma vez, a medicina e a área da saúde é preventiva. Então, como se alimentar bem, como dormir bem, são coisas fundamentais que parecem até, às vezes, irrelevantes, mas que modificam muito, sim, o dia a dia e a qualidade de vida. A gente está, graças a Deus, num lugar que tem acesso fácil a tudo. E não tem aquela correria do dia a dia de uma cidade maior. Então, a gente teria que aproveitar ao máximo, ter o privilégio de morar num lugar desses, né? E tem também, por exemplo, nós falamos em nutricionistas, por exemplo, a possibilidade do nutricionista hoje indicar alguns tratamentos, algumas ações, mostrar, né, o que aconteceu com o Joãozinho, que nós estamos em cidades, né, do interior, né, cidades pequenas. E se tu colocar lá, apresentar o Joãozinho que tinha um problema tal, até deu obesidade, né? Uhum. E aí fez um tratamento e foi reduzindo gradativamente. Mostrar um pouquinho da trajetória, isso nas redes sociais, isso é fundamental. E vai estar, com certeza, trazendo mais clientes e também proporcionando qualidade de vida a diversas outras pessoas. Porque não é, a gente fala, mas tu está com o objetivo de vender. Não é só o objetivo de vender o trabalho, vender o serviço. Mas sim de levar informação que outras pessoas possam pensar, eu estou com esse problema, o que eu preciso fazer? Eu sei que eu tenho um profissional aqui que já fez para o Joãozinho, que eu posso ir lá falar com o Joãozinho, ver se realmente é aquilo que tu está vendo na rede social. Que às vezes a gente sabe que tem pessoas que utilizam para outras maneiras, né? Não utilizam da maneira mais adequada de mostrar realmente o serviço e tentam vender outras situações. Então, tu vê quem é o paciente, é da nossa região, é conhecido, vou lá e converso com ele. Olha, fiz esse tratamento, aí tu fez, como é que foi? É realmente isso? Não é? E isso não é expor as pessoas, e sim informar as pessoas de uma forma diferente. E eu acho que esse é o objetivo do trabalho que tu vens desenvolvendo e vai desenvolver cada vez mais, né? Sim. É uma análise sociológica também,
Porque se a gente pensar em nutrição, eu era professora até um tempo atrás, quando eu entrava em sala de aula, não havia uma sala na qual não tinha um autista ou alguém com uma dificuldade física, enfim, que precisasse de um monitor além de um professor. Isso é algo a se discutir dentro da sociedade, sim, porque eu lembro que há não tanto tempo atrás, vamos pensar 10 anos atrás, eu não tinha convivência na minha escola com deficientes físicos ou deficientes no geral, pessoas com dificuldades. E agora esse aumento de pessoas autistas, principalmente, acredito que esteja sim atrelado à forma na qual a gente se alimenta, talvez com alimentos industriais. Então, por que não, estando num ambiente que proporciona essa qualidade de vida, a gente de repente não começa a plantar novamente, porque não temos mais hortas dentro de casa, mas há a possibilidade de ter. A questão é que os hábitos foram mudando, né? As sociedades vão mudando, as gerações vão mudando os comportamentos, mas tem comportamentos que são tão básicos e deixam de existir, e aí a gente passa a ter esses problemas que são, sim, questionáveis e devem ser discutidos. Essa é a importância da informação. Não estou vendendo nada com isso, mas eu estou levando informação e problematizando. Acho que qualquer pessoa que está dentro de sala de aula tem que pensar sobre isso hoje. E até a questão de autistas, né? Nós temos um número grande. Então, isso também pode se discutir de onde surgiu e também qual é o tratamento. Tratamento com essas pessoas que a gente deve ter, de profissionais. Também. Será que os profissionais que hoje a gente tem é adequado? Estão treinados? Estão preparados? A gente sabe que muitos estão. A gente sabe que muitos ainda deixam muito a desejar. Isso não é no público, não é no privado, mas, enfim, é no meio geral. Uhum. Então, eu acho que daqui a pouco dá para se montar também algo em cima disso, também trabalhar qual que é o motivo de ter muitos, né, muitos Claro. casos. Existe uma possibilidade de a gente mudar algum conceito, mudar alguma ação para, no futuro, a gente ter menos casos e reduzindo? Então, isso é interessante trazer profissionais da área, capacitados, que conheçam bem do assunto e possam expor. E aí, cada um tira as suas conclusões. Claro, é um desafio também para mim ter esses convidados, porque são convidados que estudaram uma vida inteira. Então, acredito que eu vou ter que ler muito. Mas é a minha intenção, né? A gente sempre tem que continuar estudando e aprendendo coisas novas. Eu gosto muito de antropologia, sociologia, filosofia. Acredito que vai ser bem interessante. Sim, eu gostaria de trabalhar em bloco cirúrgico, pois todo mundo precisa trabalhar com algo. E acredito que consigo fazer muito bem, diga-se de passagem. Entendo qual é a responsabilidade de entrar no bloco cirúrgico, mas também gosto bastante da ideia de informar as pessoas e fazê-las pensarem sobre a vida ou sobre os problemas da sociedade. Tem um caso bem interessante que eu gostaria de contar, que aconteceu, se não me engano, foi em Tocantins ou em Brasília. Um filmmaker entrou num bloco cirúrgico e ele cometeu um equívoco de deixar um tripé sozinho, assim, e o tripé bateu nos instrumentos. Não causou nada ao paciente, mas infectou os instrumentos. Então, eu entendo qual é o tamanho da responsabilidade que a gente tem, tanto com o paciente que está lá, quanto não só com o hospital no qual a gente está inserido, mas, olha só, algo que aconteceu lá em Tocantins refletiu no comportamento de todos os filmmakers do Brasil. Então, a gente nunca está agindo sozinho. A gente sempre tem uma responsabilidade muito maior, mesmo que não pareça, né? Mesmo que pareça simples. Mesmo que pareça. Às vezes, para algumas pessoas, tudo é simples, mas para quem está no trabalho, sabe a dificuldade. Por exemplo, vocês trabalham com produção de conteúdo, né, para alguns profissionais da área da saúde, em especial. Não só na área da saúde, mas outras áreas também. Sim. Tu atua, mas especialmente na área de saúde, está sendo entre aspas, o teu carro-chefe nos últimos tempos, né? Sim. Então, tu entra dentro do bloco cirúrgico, tu vai lá, tu faz uma filmagem para um profissional para depois ele apresentar
para depois ele usar também essas filmagens. Lógico, não vai expor ninguém, não vai expor pessoas, é tudo com responsabilidade. Até para dar transparência para o profissional o que ele fez. Isso é bacana, né? Sim. Eu sempre digo que é uma área muito boa, muito rentável, mas não é para qualquer um. Então, não basta querer. Que não é simplesmente tu entrar no bloco cirúrgico, porque tu entra no bloco cirúrgico lá, dependendo de quem que é a pessoa, começa a ver, né, um procedimento sendo realizado, pô, tem que Sim, ser atendido. tem alguns procedimentos que são um pouquinho mais difíceis do que outros. Alguns que precisam de maior abertura, por exemplo, no paciente, expõem mais, né, os órgãos e envolve cheiros, claro, químicos que ocasionam cheiros maiores, ossos sendo raspados. Isso é um pouquinho difícil no primeiro momento, mas sempre digo, não é qualquer um que vai aguentar ou qualquer um que vai se acostumar. É por isso que é uma profissão que tem poucos profissionais e muita demanda. Tem poucos filmmakers que entram no bloco cirúrgico realmente. Que entram lá e façam um trabalho e depois, né, porque tu tem que fazer o teu trabalho, não atrapalhar o trabalho do médico, dos profissionais que estão lá, e ao mesmo tempo captar a melhor imagem para depois apresentar para o médico, para o profissional, para ele usar nas suas redes sociais ou para usar em cursos, em trabalhos, enfim, que ele vai usar com certeza em diversas ações, né? Até às vezes para apresentar para o próprio paciente como foi o procedimento, né? Para acalmá-lo, exato. Ou para sanar dúvidas, às vezes não conseguem chegar até o médico. E a partir do conteúdo produzido, as secretárias já conseguem, de repente, mandar um link. Num primeiro momento, às vezes, o paciente está ansioso, né? Ele quer uma resposta logo. Quer saber como foi, o que aconteceu. É, E aí os profissionais têm essa possibilidade também. E que bom que temos aqui na nossa região profissionais que façam isso, que é bem difícil encontrar. sim, a nossa região tem atraído bastante profissionais que não se tinham há não tanto tempo. O urologista, por exemplo. A gente não tinha acesso a urologistas, tinha que ir a Passo Fundo, o Bento Gonçalves. Hoje nós temos urologistas aqui dentro do hospital mesmo, da cidade, né? Tem profissionais que vêm atender, vêm fazer procedimentos aqui também, né? Isso. Isso é maravilhoso. Mas talvez muitas pessoas não tenham essa informação. Talvez não tenham, né? Ou talvez não chegue da maneira adequada. Mas estamos aqui justamente para isso, né? Para levar essa informação. Quem quiser Exatamente. apresentar seu trabalho, também seus procedimentos, estamos aqui, né, Débora? E quando a gente fala de imagem, a gente também está falando de roupa. A gente não pode esquecer. Saúde é se vestir bem, se Também. sentir bem, se olhando no espelho. Cabeleireiros, barbeiros, tudo que lida com autoestima envolve a saúde. Então é algo a se discutir. E aquelas identidades relacionadas à moda, qual o teu perfil de cor. Isso parece baboseira num primeiro momento, mas faz todo sentido. Tem roupa que não te favorece, tem roupa que não vai te deixar bonito, tem roupa que não vai te atrair, nem para ti mesmo, quando você olhar no espelho. Mas o problema não é você, é a cor da roupa que tu está usando. Isso no vídeo a gente consegue ver muito bem. Tem roupas que acendem, iluminam as pessoas. E não é a roupa em si, o tecido. É muitas vezes a cor. Então, Às vezes só põe um casaquinho, põe de uma outra cor, já mudou o vídeo, né? Mudou tudo. a história que tu tá tentando mostrar, né? Exato. Então depende muito. Isso também, para quem trabalha, parece uma, né? Falando assim, cara, mas isso não tem nada a ver. E tu convivendo, fazendo isso no dia a dia, tu percebe que tem. Por isso que dizem que as aparências enganam. Porque alguém que se apresenta muito bem e sabe trabalhar isso, vende mais fácil. E às vezes essa venda é de alguém que nem é tão bom. Por isso que a rede social é importante que seja ocupada por pessoas que tenham muito a entregar. Porque se elas não ocuparem esse espaço, pessoas não tão qualificadas vão estar lá. E isso sim deveria ser preocupante. Então, a gente vai trazer muito conteúdo diferente aqui, sim. Até mesmo para gravar vídeos, é importante que se pense na roupa. Não dá para vir de qualquer jeito.
E eu estou na roupa adequada hoje ou não? É claro, meu Que não. querido. É claro que não. Tu corta isso aí, viu? Não, vou manter, pode manter. Mas, enfim, vai ser bem interessante, bem diferente. São conteúdos que eu não vejo. Sou uma consumidora assim, de podcast, mas preciso pedalar muito para encontrar. Agora, basta a gente estudar bastante para trazer conteúdos o máximo relevante possível. E também bons profissionais, né? Que na Claro. nossa região tem bastante bons profissionais. E a gente trazer bons profissionais para que esses profissionais possam, né, estar aparecendo, mostrando o seu rosto, mostrando sua identidade, que às vezes eu vou te dizer, tu vê as pessoas na rua, né, e tu não sabe quem é, e quando tu vê o trabalho que essa pessoa faz, E tem é muita fantástico. gente qualificada de verdade aqui em Serafina ou serafinenses que vêm nos visitar, mas estão fazendo trabalhos excepcionais em outros lugares, não só do Brasil, mas do mundo, né? E essas pessoas precisam ser vistas em algum momento. Isso, e quando estiverem por aqui, profissionais da área da saúde, e não só da área de saúde, que a gente tem o Sala 203, que é focado, não tem um foco específico na área da saúde, mas a gente tem, né, um foco em pessoas, apresentar pessoas, contar histórias, reproduzir memórias. Então, a gente tem o Sala 203, pessoas que estão, né, são de Serafina, às vezes ocupam cargos, estão em entidades ou realizam trabalhos, né, em mais diversos locais, vêm para visitar seus amigos, seus parentes, podem entrar em contato conosco para a gente contar um pouquinho, conversar, ou até mesmo vir aqui tomar um café conosco, né, Débora, e falar um pouquinho suas histórias, suas memórias, seus projetos, que é bacana relembrar, né? Com certeza. E nos últimos tempos a gente teve essa graça de contar algumas histórias, algumas memórias, e sem dúvida eu sempre digo, através do vídeo tu vai estar imortalizando momentos, imortalizando memórias e guardando histórias, porque não tem outra maneira de tu guardar uma imagem e uma voz, se não for através do vídeo. Existe a fotografia que tu guarda a imagem, existe o áudio que tu guarda a voz, mas que tu guarda, que tu imortaliza isso para futuras gerações é só através do vídeo e do áudio. Então é o que a gente está fazendo aqui a partir de agora com o Sala 203 aqui no gauchinho.com, através de outros projetos que a gente realiza também, através do Memórias, do Raízes, enfim, outros projetos que virão, né? Como tu mesmo faz projetos com profissionais da área da medicina, que vem fazendo baita projeto, bem legal. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, Débora, através do Siga _frame. Então, siga _frame, Exato. que vai conhecer um pouquinho do teu trabalho. Sim. E dos próximos trabalhos que virão também, né? Porque a gente sempre está criando, né? E tu também, vejo que tu vem fazendo isso de uma forma bem exemplar, né? Vem fazendo bastante trabalhos e apresentando eles também, né? A maior dificuldade, acho que para qualquer profissional é o comercial. Por mais bons e boas ideias que tenhamos, a gente precisa vendê-las para alguém, ou seja, convencer, né? O poder de persuadir. Não no sentido pejorativo, mas convencer alguém de que vale a pena essa pessoa investir principalmente tempo de vida contigo ali. E nós, sim, gravamos alguns profissionais, mas temos gravado também documentários. Na verdade, a gente está agora em edição, um documentário que vai ser só nosso, que é curta-metragem. Aí tem também um que a gente ajudou lá de um coral de Marau. Alegria Franciscana. A gravar, exato, coral Alegria Franciscana. Foi lançado, já está no YouTube, tudo certinho. Então é uma experiência um pouquinho diferente, porque a gente entra num ramo de cinematografia. E um ramo muito interessante e que tem poucos... Na realidade, assim, tem bastante gente que quer fazer, mas que saiba fazer poucos, né? Sim. Isso... Fazer com responsabilidade para deixar algum legado que seja. Exato. Entregar, que é o interessante. E às vezes a gente vê, às vezes até falando, né, que surge, as pessoas vão lá, fazem
qualquer coisa e está valendo, né? Sim. Então, isso é interessante, fazer trabalhos que fiquem, que imortalizem momentos, imortalizem histórias, principalmente memórias, né? Isso é bem bacana. E hoje existem diversos canais que tu pode reproduzir, que nem, por exemplo, nós reproduzimos no YouTube, Facebook, reproduzimos também no Instagram, no Spotify e também reproduzimos em outros canais aí que vão surgindo ao tempo, a gente vai reproduzindo, que a gente nunca sabe até quando pode durar. Aí também é bom, a gente guarda em mídia física, né? Então, quem sabe com o tempo, se não existir mais as redes sociais, a gente tem todo o material que foi gravado, que foi para o ar, né? Normalmente o que vai para o ar, né? O que é gravado todo, a gente acaba não guardando todo o material, porque é muito pesado, né, o arquivo. Mas a gente tem todo o nosso material que vai para o ar, selecionado e guardadinho para um futuro. Então, próximas gerações talvez vão estar vendo essa conversa. Ou Sim, assistindo, no com caso. certeza. A gente às vezes esquece que tudo que a gente joga uma vez na internet, lá vai ficar. Em algum lugar vai estar. Mesmo que tenha caído, em algum lugar na nuvem, isso precisa ser hospedado, né? A internet, ela é mundial, é um pouquinho complexo de se entender. Mas é algo que a gente faz, sim, muito importante para as próximas gerações. Assim como uma pintura rupestre é importante para nós hoje, para entender como é que eram os comportamentos dos primeiros habitantes da Terra. Eu acho que a gente está deixando, sim, algo de bem valioso para milhares de anos à frente. E isso se a gente não explodir o planeta, né? Antes disso. Antes disso. Mas eu sempre falo, o que a gente faz aqui, a gente produz, a gente deixa, são pessoas que vão acompanhar isso no futuro. Talvez hoje a gente não dá importância, mas no futuro alguém vai dar. Com certeza. Por exemplo, a gente vem de uma geração que era a evolução do rádio, né? O rádio, ter um rádio, escutar um rádio era fantástico. E hoje, quanto evoluiu os meios de comunicação, né? Ter um jornal em casa uma vez por semana era para poucos, né? E olha como já evoluiu, como está evoluindo. Então, a gente não sabe onde a comunicação vai chegar, mas o que a gente sabe é que o que a gente tem está guardado, vai ficar. Sim. Muitas pessoas falam, principalmente por viés político, né? Falam mal da Globo e tal. Tudo bem, tem suas nuances e seus problemas. Mas o bônus da Rede Globo é que todo mundo sabe como é o Pantanal devido a uma novela, né? Isso tem que ser pensado. Significa que, então, muitas pessoas se deslocaram para aquele lugar e se dedicaram a produzir algo lá, para que, assim, todos os cantos desse país conhecessem o que, afinal de contas, é o Pantanal. Claro que eu estou dando um exemplo, né? Como algumas regiões, por exemplo, houve séries gravadas aqui no Rio Grande do Sul que foi ao ar no Brasil inteiro e até fora do país, né? Sim. E hoje também tu consegue chegar através dos documentários, através das histórias contadas pelas pessoas, né? Que isso é bom, desenvolver isso nas pessoas, né? Contar histórias, gravar e jogar na rede. Algum lugar vai estar e as pessoas um dia vão encontrar. O poder da imaginação também, né? Tem dramaturgia, se a gente pensar, por exemplo, no Coringa. As pessoas são ficcionadas em Coringa, mas muitas vezes tem essa dualidade de ser essa pessoa é muito artista. Mas acho que não tem como separar as áreas no final das contas, porque, ok, eu sou muito artista porque eu filmo, mas eu preciso de luz e sombra, porque senão nada acontece, né? Isso é pura física. Não tem como diferenciar muito. É uma coisa que a sociedade andou fazendo que é bem irônica, mas, enfim, tudo está conectado. E tudo é muito, muito importante, muito relevante. Tudo tem ônus e bônus também. Com certeza. Tudo tem seus prós e seus contras. Mas, Débora, vamos chegando ao final, então tu deve estrear então em breve um podcast por aqui. Sim, em breve, acredito que já na semana que vem vai ter uma novidade por aí. Então vamos estar contando histórias de profissionais e aqui estará não só no Gauchinho, mas também tu estará nas tuas redes sociais, no canal do Frame também, você estará reproduzindo e estará aí guardado. E quem quiser compartilhar também deve compartilhar, curtir e seguir suas histórias. Isso aí. Todo mundo que achar relevante, manda para um amigo.
E às vezes é aquele paciente ou aquele amigo que está precisando daquelas poucas palavras. Perfeito. Débora, muito obrigado por estar aqui conversando agradeço. conosco e obrigado por compartilhar esse espaço, esse tempo conosco aqui e também, a partir de semana que vem, aí estar compartilhando a mesa, né? Estar participando aqui, entrevistando e conduzindo também ações, entrevistas com profissionais de diversas áreas. Parabéns por essa iniciativa. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. E espero trazer algum conteúdo relevante para nós. Com E certeza. para todo mundo aí. Perfeito. Então, quem quiser acompanhar, fique ligado nas redes sociais do Gauchinho, também do Frame, que você vai estar acompanhando aí as novidades para a próxima semana. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado. Até amanhã, ao meio-dia. Estamos de volta com o Sala 203.